O Flamengo perde a oportunidade de diminuir a vantagem do Palmeiras. Palmeiras perde para o Galo. O Flamengo nem sabia disso, mas não fez o seu trabalho. Em casa não venceu o São Paulo, que é o seu algoz no Campeonato Brasileiro. Um empate e uma derrota contra o São Paulo é um resultado muito ruim pelo lado flamenguista. O Flamengo tem um dos melhores elencos do Brasil e acaba não vencendo uma equipe que está em total crise hoje em dia no futebol. É o soberano? É o soberano, mas isso é glórias do passado. No presente, o São Paulo tá tenebroso. O Flamengo teve um gol anulado por milímetros do Samuel Lino. Essa é a tecnologia do impedimento semiautomático. Chegou para ficar e mudar o futebol, tornar mais justo. Se fossem as mesmas linhas, o gol do Flamengo seria validado. O Flamengo jogou o seu futebol. E o Lino de camisa 10 está funcionando bem. Estou gostando do Lino como um 10, ele que para mim é um jogador apenas de beirada, principalmente defensivo, inclusive, com o Felipe Luiz jogou final de Libertadores por defender melhor do que outros. Tá assumindo um protagonismo agora sem o Arrascaeta. O Arrascaeta agora deve voltar e assumir a camisa 10 e o Lino ser deslocado para a esquerda novamente. Mas o Léo Jardim tá centralizando o Lino e ele tá indo bem. Porém, o resultado não é nada bom para o Flamengo. O Léo Pereira abriu o placar, Caleri empatou. E aí o Lino teve o gol anulado pelo semiautomático. São um ponto contra o São Paulo. São Paulo venceu na estreia do Brasileirão e agora empatou com o Flamengo. É um resultado ruim para o Flamengo. 38 pontos, o Palmeiras tem 44, um jogo a menos para o Flamengo. O Flamengo diminuiu para 6 pontos a vantagem de 7, porém poderia ter diminuído para 5. O Palmeiras perdeu na sequência da rodada para o Atlético Mineiro. Então, pelo lado do Flamengo, é horrível o resultado. Porque se você ganha do São Paulo, que é uma equipe que está em crise, que não vence há 7 jogos no Brasileirão, você encurta a distância do seu concorrente e aí aproveita um jogo que era para vencer. Em casa, você tem que vencer do São Paulo. Qualquer equipe do topo da tabela precisa vencer do São Paulo no começo, em casa. Não pode desperdiçar ponto. Você desperdiçou, você perdeu de ganhar. O São Paulo ganhou 1 ponto e o Flamengo desperdiçou 2. Pode fazer falta isso no final do campeonato. Porque aí agora você vai precisar fazer ponto em outro jogo que não estava na conta. Porque aí você vai precisar pontuar fora de casa, vai ter que ir no Barradão vencer o Bahia, e aí pode complicar para o Flamengo. Já do lado do São Paulo, resultado maravilhoso. Ah, não vence a 7 jogos. Sim, mas empatou com o Flamengo no Maracanã. É um grande resultado. O São Paulo precisa voltar a vencer? Sim. O time do São Paulo está começando a ter um desempenho ali. Mas eu ainda continuo pensando. O São Paulo tem um futebol horrível. E a política do São Paulo é pior ainda. O Arboleda é o melhor zagueiro do elenco, sim. Mas ele está jogando é um absurdo para a história do São Paulo. O que o Arboleda fez, ele perdeu a chance de jogar uma Copa do Mundo. E no final, ele está jogando normal no São Paulo depois de fazer o que ele fez com o clube. Sem nenhuma punição. E isso é escândalo político. Por quê? O clube pega o Alan Franco, empresta, e aí fica sem zagueiro, o Arboleda tem que jogar. É muito ruim para a história do São Paulo o Arboleda estar jogando. Apesar dele ser o melhor zagueiro do São Paulo no atual elenco. São Paulo conquistou esse ponto fora de casa. Mas agora precisa vencer em casa, porque o São Paulo está em queda livre na tabela. Já está em 12º. São Paulo não vence há um bom tempo. E agora vai ter um confronto direto contra o Santos. São Paulo é 12º com 26 e o Santos é 14º com 22. São 4 pontos separando. Já está começando a criar esse gap entre o grupo do São Paulo, Vitória, que tem seus 26 pontos, e a galera que está brigando para não cair.
que é o Santos com 22. Santos, Grêmio. Mas o São Paulo, se continuar nessa maré de resultados negativos, primeiro que o Dorival vai ser demitido. E depois pode brigar para não cair. É que o Vasco não consegue ganhar de ninguém. Mas o Mirassol e o Remo estão em alta. E o São Paulo venceu o Boston River na Suga. Agora vai ter jogo da Suga também, né? Vai poupar para jogar Suga? Eu acho que não é o caminho. Jogar Sul-Americana, para mim, não é o caminho pro São Paulo. São Paulo tem que focar nos jogos contra Santos, Grêmio, que são confrontos diretos. Aí depois o Coxa já tá ali, mas eu acho que não é um confronto tão direto. Mas o Santos e o Grêmio, o São Paulo precisa vencer os 2 jogos. E aí faz 6 pontos, tá tranquilo. Porque o principal desses jogos é, você faz 6 pontos e você impede os seus adversários de fazer 3 pontos. É o ponto que vocês dois estão aqui. Se você sobe e ainda você faz o teu adversário descer, é maravilhoso. Porque se você empata, vocês permanecem iguais. E se o seu adversário vence, você que fica para baixo. Então, é fundamental vencer as 2 próximas rodadas do São Paulo no Brasileirão. Santos em casa e Grêmio fora. Grêmio fora, buscar o empate já seria bom. Mas o ideal seria vencer as 2 partidas para o tricolor paulista.